Olá, tudo bem? Nessa sessão, a gente vai falar sobre padrões utilizados em sistemas baseados em evento, em EDA. O primeiro que a gente vai falar nessa aula é sobre microserviços. A primeira coisa que eu quero dizer é que não é mandatório que um sistema baseado em eventos seja baseado em microserviços. Não é necessário. Na verdade, adiciona mais complexidade a algo que já é complexo. Os sistemas baseados em eventos são muito complexos. Microserviços são componentes de responsabilidade única. O que é essa responsabilidade única? Se a gente pensar em termos de Domain Driven Design, como está aqui na figura, um microserviço ele responde dentro de um bounded context por um aggregate, que é um conjunto de entidades, ou por uma entidade. Ele assume todas as operações com aquele aggregate ou com aquela entidade. Qualquer serviço que precise de uma operação daquela entidade vai chamar este microserviço. Por exemplo, um serviço que lide com o bounded context de usuários e grupos no sistema de mensagem e as permissões. As entidades estão lá com ele. Qualquer sistema, qualquer serviço que precise de acessar informação de usuários e grupos vai ter que invocar esse serviço. E ele pode fazer isso mantendo essas entidades dentro do seu próprio banco de dados. É o padrão 1 database por serviço, muito utilizado em microserviços, mas que gera uma complexidade muito grande de administração e sincronização. Quais são as vantagens dos microserviços? Microserviços facilitam o desenvolvimento. Eles são de baixíssimo acoplamento. Então, uma equipe pode dar manutenção a um serviço sem afetar o trabalho da outra. A outra vantagem é a escalabilidade diferencial. É a possibilidade de você implementar escalabilidade com números diferentes entre esses serviços. Os serviços mais utilizados têm mais instâncias no ar. Os menos utilizados têm menos instâncias. Quais são as desvantagens de microserviços? Aumentam muito a complexidade da sua infraestrutura, aumentam muito os custos da sua infraestrutura. Eles dependem de serviços adicionais que o seu provedor de nuvem, por exemplo, vai cobrar por fora. Aumentam muito a complexidade do seu software. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E como esses microserviços funcionam? Normalmente a gente pode ter um programa cliente, que pode ser um business service, como esse aqui, invocando dois outros serviços, microserviços. E é assim que funciona. Qual é a outra opção, se eu não quiser fazer microserviços? Bom, você tem a opção dos monólitos. Não é monolito, é monólito. Tá? Monólito é uma arquitetura onde toda a funcionalidade, toda uma função de negócio está contida naquele módulo, naquele serviço. Vamos pensar em Service Oriented Architecture, ou SOA. Então ele não é dividido em responsabilidade de tarefa, ele é dividido em função de negócio. Toda a função de negócio de gerir usuários está dentro de um determinado serviço. Então, tudo que você precisar daquela função de negócios, você vai invocar esse serviço. Eles geram um problema quando a gente tem que dar manutenção, eles têm um acoplamento muito maior. Se uma equipe precisa mexer em uma função de negócio, ela vai precisar mexer no serviço inteiro e pode afetar o trabalho de outras equipes. E a escalabilidade também fica afetada. Eu não tenho como escalar pequenas partes, ou escalo aquela função toda, ou não. Isso pode até, de uma certa maneira, criar um pouco mais de custos, mas a dificuldade é menor. No final, você acaba ganhando economia de custos. Se você vai usar monólito ou microserviço, tá? Vou botar aqui um slide comparando as duas estratégias. Você tem que pensar que microserviços não são só os microserviços.
Você tem também uma série de outros componentes, né, back-end for front-end, application gateway, que você precisa desenvolver para lidar com seus microserviços, conforme está aí nessa imagem aí. Ó. Bom, como é que os microserviços se comunicam? Como é que a gente faz isso? A maneira mais comum é HTTP REST, como está aqui. Né? O cliente pode ser um serviço, usa uma conexão HTTP com outro serviço. Ou não, ele pode usar isso também em process. Quando é em process, ele vai usar uma shared library e vai dar um call naquele serviço. Quando é entre processos, você tem um serviço, que é o cliente, e um serviço, que é o provedor. Esses dois serviços têm que ter uma maneira de se comunicar. REST é uma maneira de se comunicar. Como é que ele vai saber a URL do outro serviço? Pode estar hard-coded, pode estar no arquivo de configuração, pode estar num service discovery. Tá? Tem várias maneiras dele descobrir essa URL. O HTTP, quando em process, não é uma coisa muito legal. O acoplamento é muito maior. Vamos falar de entre processos. O HTTP é uma forma de comunicação ineficiente para isso. Ele é baseado em texto, ele tem muita latência, não é a melhor maneira de comunicação. Existem outras, por exemplo, o gRPC. gRPC é uma forma de comunicação binária. Você desenvolve um arquivo de protocolo que tem as mensagens, os tipos de dados, gera código cliente e servidor para comunicação, e aí você incorpora esse código no teu cliente e no teu servidor. A comunicação passa a ser binária. Além de ser de menor latência, tem maior segurança porque é uma comunicação binária. E tem duas outras formas de comunicação que não são exatamente entre microserviços, mas entre cliente externo e serviço. Por exemplo, o WebSocket é muito utilizada entre o front-end e o back-end. Quando você precisa de comunicação de baixa latência entre uma aplicação móvel e um servidor, ou entre uma página web e um servidor, um sistema de mensagem direta, por exemplo. Nesse caso, inicialmente é feita uma conexão, depois é feito um upgrade da conexão para uma comunicação direta. O cliente tem um socket passivo também, ou seja, o servidor pode iniciar a comunicação com o cliente, nesse caso, do WebSocket. Outra forma de comunicação que é usada entre cliente e servidor é o GraphQL. O GraphQL tem muita flexibilidade, porque a gente usa uma linguagem de especificação de consulta e permite a gente ter muita flexibilidade quando a gente não sabe exatamente os tipos de queries que a gente precisa ter. Agora falando um pouco da comunicação entre os dois serviços. Nós já falamos da comunicação direta. A comunicação direta é quando um serviço conhece o outro e se comunica com o outro. Se essa comunicação direta está ocorrendo entre processos, por exemplo, usando REST, um serviço precisa saber a URL do outro. Ou ele pode usar um componente de Service Discovery, que vai dizer para ele qual é a URL do outro. Mesmo assim, esse tipo de comunicação direta é síncrona. Então, o serviço que está pedindo alguma coisa fica esperando o serviço provedor terminar o trabalho. Isso chama-se acoplamento de runtime. A comunicação direta entre serviços não é a melhor forma de você implementar um sistema baseado em eventos. Aí a gente tem uma alternativa, que é a comunicação assíncrona, usando fila ou tópico. O serviço posta na fila, o outro lê da fila e eventualmente vai postar uma resposta. Dessa forma, a gente desacoplou um pouco os dois serviços e a comunicação não é imediata, é assíncrona. A gente também tem outro aspecto que a gente tem que pensar. Quando a gente tem múltiplos serviços,
como é realizado um fluxo de negócio, do início ao fim. Como a gente vai executar os serviços que tem que executar na ordem que tem que executar. Não é? Já que você não tem mais monólitos. Então existem duas técnicas para isso. Uma é orquestração e a outra é coreografia. Vamos falar de orquestração primeiro. Orquestração. Você tem um componente, por exemplo, um tíbico da vida, que ele se encarrega, ele expõe uns endpoints. Quando o cliente chama aquele endpoint, ele quer que determinada função de negócio seja executada, do início ao fim. E ele sabe quais serviços ele tem que invocar para cumprir aquela função. É muito mais simples da gente lidar, da gente administrar esse tipo de coisa. Por isso que é orquestração, você tem um componente orquestrador, um maestro, mas ao mesmo tempo você tem um ponto único de falha no teu sistema. Outra maneira é a coreografia. Quando você tem um balé, cada bailarino sabe o que vai fazer observando os eventos que estão acontecendo. Ele observa a música, os outros bailarinos, e aí ele sabe quando é o momento dele fazer o que ele tem que fazer. Nesse caso, a gente tem uma fila ou um tópico, o cliente posta um pedido na fila, e aí os serviços vão ficar escutando. Pode ter uma fila para o serviço A, outra para o B, ou os serviços podem dividir um tópico, aí os dois recebem a mensagem ao mesmo tempo. O importante é que a comunicação vai ocorrer também em filas. O cliente postou numa fila e ele vai receber a mensagem de outra fila. Não há dependência, ele não fica esperando o processamento. E cada serviço, quando recebe uma mensagem do seu interesse, ele faz a sua função e posta uma resposta para que outros serviços, que ele nem sabe quais são, executem as suas funções. Então, a coreografia é uma maneira muito interessante da gente orquestrar serviços com baixo acoplamento entre eles. Isso é basicamente o que eu tinha para falar de microserviços. Eu vou mostrar uma demonstração aqui muito rápida no próximo vídeo, na sequência, podem ficar aí, demonstrando 2 microserviços. Então, aguarda, continua aí, eu já volto. Muito bem, agora eu vou demonstrar para vocês 2 microserviços. Eles são muito simples, eles estão na pasta código. Você pode baixar, você pode criar o ambiente virtual, ativar o ambiente virtual, instalar as dependências e executar eles. O primeiro serviço é o serviço de mensagens. Esse serviço de mensagens, ele fica escutando essa rota enviar mensagens. Sempre que precisa enviar uma mensagem, ele vai verificar, ele vai no serviço de usuário, aqui ó, ele usa o request para pegar o serviço de usuário. A URL está aqui. Ah, mas está hard-coded. Não tem problema, é só uma demonstração. Eu poderia usar um Service Discovery, mas eu quero que essa demonstração seja o mais simples possível. A função desse microserviço, a responsabilidade desse microserviço é enviar mensagem. Ele não tem que se preocupar se o usuário pertence ao grupo ou não. Isso não é algo que ele tenha que lidar nesse momento. Então, a primeira coisa, há uma regra de negócio, verificar se o usuário pertence ao grupo. Então ele vai, invoca o serviço de usuário e verifica se o usuário está naquele grupo. Se tiver, ele vai enviar a mensagem. Aqui é uma simulação do envio da mensagem. E provavelmente vai enviar para uma fila, que depois vai gravar num banco de dados, um outro serviço pega. Não importa. Se não pertencer ao grupo, ele vai dar um erro aqui. O usuário não pertence ao grupo. Tá? Então vamos rodar aqui o serviço usuário, por exemplo. Python serviço usuários.py. Tá lá, tá rodando. Nesse outro terminal aqui, deixa eu tentar chamar o outro terminal aqui. Esse aqui não vai. Então vamos por aqui.
Aqui, nesse outro aqui, vamos lá. Python serviço mensagens. Tá lá, serviço de usuário, serviço de mensagens. Eu já coloquei aqui um arquivinho que tem as mensagens já. O primeiro vai postar, o usuário ID 2 vai postar no grupo moderador. O meu banco de dados fake aqui no serviço de usuário, ele me diz que o ID 2 é a Maria e ela pertence ao grupo moderador, então ela pode postar lá. Então vamos fazer isso. Vamos postar uma mensagem no grupo moderador. Deixa eu colocar aqui os dois terminais aqui. Vamos lá. Postando mensagem no grupo moderador. Mensagem enviada para o grupo moderador. Pronto. Sem erro nenhum, sem problema nenhum. Agora, vamos tentar postar uma mensagem. O usuário 3 vai tentar postar no grupo moderador. No meu banco de dados, o usuário 3 é Pedro, ele não faz parte do grupo moderador. Então, isso deve resultar num erro. Tá? Vamos copiar aqui o nosso código. Está aqui. E vamos postar no grupo, tentar postar no grupo moderador. Usuário 3 no grupo moderador. Erro. O sistema, o serviço de mensagens retornou um erro 400. Né? Por quê? A gente não pode, olha o que ele mandou de mensagem para o cliente. Isso aqui é código Unicode, tá? O usuário não pertence ao grupo especificado. Então são 2 microserviços, cada um com sua responsabilidade. O serviço de mensagens está conhecendo a URL do serviço de usuário. Normalmente, num sistema em produção, a gente não faria isso. Colocaria isso num secret, num arquivo de configuração, ou deixaria isso a cargo de um service locator. Até porque o serviço de usuário pode ficar muito sobrecarregado, ele pode ter que responder a muitos outros serviços. Pode ser que a gente tenha que colocar um load balancer na frente. Então essa é uma demonstração simples de microserviços para vocês. Muito obrigado e até a próxima.